paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já fechamos então a terceira grande parte, que ia até o capítulo 25, sobre o ministério de Jesus na Judéia. O 26, o 27 e o 28 tratam da paixão e da ressurreição. Então vamos ver o que o capítulo 26 de Mateus nos reserva. Neste capítulo, nós temos o início do assunto maior, que é a paixão de Cristo. A morte de Cristo, meu amado, não foi um acidente histórico. Aconteceu na história que Cristo morreu. Não. Isto foi cumprimento do plano de Deus. Deus planejou tudo isso. O que nós discutimos agora, do 26, 27 e 28, é a combinação entre uma soberania divina de redenção, o plano do Senhor, e uma resposta humana a este plano. Alguns reagiram com amor, alguns reagiram com fidelidade, alguns com medo, alguns traíram, alguns foram fracos, alguns obedeceram. Então, é sobre isto que nós estamos falando. Antes de nós iniciarmos, é importante que você lembre que naquele ano em que Jesus morreu, o sumo sacerdote era Caifás. Quem era Caifás? Caifás era genro de Anás. Anás também tinha sido sumo sacerdote. E, na verdade, quem mandava mesmo era Anás. Mas Caifás foi sumo sacerdote entre os anos 18 até o ano 36 depois de Cristo. Cristo morreu com, diz a tradição, a gente não sabe, a Bíblia não fala a idade que ele tinha, mas diz a tradição que ele morreu com 33 anos, ou seja, logo após a morte de Jesus, Caifás cai. Ele é retirado do sumo sacerdócio. Era ele que presidia o Sinédrio. O Sinédrio, o que é? É o local, o conselho religioso judaico. E foi ele quem presidiu o julgamento de Cristo. Antes dele, eu disse a vocês que foi Anás. Anás foi sumo sacerdote do ano 6 ao ano 15. Mas ele estava vivo lá e ele dava as dicas todas para Caifás, porque ele exercia grande influência, tanto religiosa quanto política naquele tempo. Pois bem, os principais sacerdotes, eles estavam conspirando para matar Jesus. E esta rejeição foi dada por inveja, por medo, por hostilidade mesmo. Por quê? Porque Jesus veio e ele denunciou a hipocrisia religiosa deles. Enquanto Jesus fala da sua morte como algo determinado por Deus, como necessário, como cumprimento de todas as profecias, de toda a palavra de Deus, ele também enfrenta conscientemente o sofrimento que estava à sua frente. Ele sabia o que ia acontecer. A rejeição destes homens, que não deveriam rejeitar porque eles conheciam a palavra de Deus, é um resultado de cegueira. Eles estavam cegos, espiritualmente falando, eles eram cegos. A sua prisão tinha que ser sem alvoroço. E a conspiração, portanto, aconteceu dentro do Sinédrio, no centro de toda a governança espiritual. Então, amados, só para que nós tenhamos uma ideia, está aqui a maquete, a foto de uma maquete
do templo. O templo estava aqui, ó. Numa das salas aqui, ó, uma dessas salas aqui, o sinédrio se reunia. E o que era o sinédrio? Tá aqui uma outra foto, uma outra maquetezinha. Era uma sala onde o sumo sacerdote sentava aqui, os outros sacerdotes sentavam em volta e aquela pessoa ou aquele caso que estava sendo levado para o sinédrio era apresentado aqui no centro. Então a pessoa vinha, se apresentava aqui, falava e as pessoas julgavam diante, portanto, de Caifás. Caifás sentava-se aqui. E aqui os demais membros do sinédrio. Então Jesus esteve aqui amarrado, ele esteve aqui de frente para o sinédrio. Não no primeiro momento, porque no primeiro momento ele foi lá para a casa de Caifás, o que estava errado, processualmente falando, estava errado. Bom, antes disso, Jesus estava numa cidade bem próxima, chamada Betânia. Betânia já é conhecido, nós já falamos várias vezes de Betânia, e ele estava na casa de uma pessoa que era famosa ali, se chamava Simão, e ele tinha sido leproso. Então, ele estava na casa de Simão, chamado leproso. E uma mulher se aproxima com um vaso de alabastro, que era riquíssimo. E esta mulher, então, tinha neste vaso um perfume que também era caro. Este vaso de alabastro contendo perfume era naquela época uma forma de economia, então as pessoas guardavam as suas riquezas desta forma. Se ela precisasse de dinheiro, ela venderia este perfume e ela teria dinheiro. É como se fosse uma poupança para ele. Então, em qualquer dificuldade econômica, ela usava isso. Mas o que ela fez com este vaso, este perfume que estava no vaso? Ela foi até a casa de Simão leproso, ela se ajoelhou diante do Senhor e ela o ungiu. O ato dessa mulher não deve ser avaliado pelo valor do perfume, pelo valor do unguento que ela passou no Senhor. Não, a despeito de que alguns discípulos ficaram bastante críticos, reclamaram: por que não vende esse perfume e não dá para os pobres? Principalmente Judas Iscariotes, que passava a mão no dinheiro da bolsa do Senhor. Então, eles reclamavam, mas teve uma outra repercussão, teve um outro simbolismo isso. Foi, em verdade, um amor sacrificial que ela fez por Cristo. Ela deu as últimas economias dela, o que poderia significar ela estar bem ou não, dali para frente, economicamente falando, né? Bem ou não, porque ela gastou aquela economia dela, tudo que ela tinha de economia, para ungir os pés do Senhor. Jesus imagina que aqui teve uma compreensão da mulher. A mulher compreendeu intuitivamente, ninguém explicou isso para ela, ela percebeu isso, que havia uma proximidade da morte de Jesus. E ela fez algo que poderia ser chamado uma espécie de preparação para a morte e para o sepultamento de Jesus. Portanto, existe um valor nesse ato da mulher. Não no dinheiro que ela está pondo ali, mas no motivo que inspirou a fazer um ato de adoração profundo e genuíno. Ela reconheceu que Jesus era único, que Jesus era Senhor, que Jesus era digno daquilo que nós temos de melhor, aquilo que pode significar a nossa vida econômica depois. Isso tem que ser posto aos pés de Jesus. Confronte aqui o comportamento desta mulher, com o comportamento de Judas.
A mulher gastou tudo que tinha, e era bastante dinheiro para aquela época, nos pés do Senhor. O que é que Judas fez? Judas vendeu o Senhor por 30 moedas. Judas vendeu por dinheiro o Senhor. Ela gastou o que tinha para pôr aos pés do Senhor, para fazer uma unção. Então imaginem aqui, nós temos um confronto bastante profundo entre o que esta mulher fez e o que Judas iria fazer. Judas era um dos 12. Ele acompanhou Jesus. Ele viu Jesus. Ele orou com Jesus. Ele comeu com Jesus. Ele dormiu com Jesus. Ele passou fome com Jesus. Ele passou dificuldade com Jesus. Ele conviveu intimamente com Jesus, presenciando seus milagres, presenciando seus ensinamentos. Mas, quando ele negociou com os sacerdotes, ele agiu por ganância. Ele agiu por dinheiro, por amor ao dinheiro. Ele se deixou corromper, ele deixou a sua alma se corromper. Na verdade, se nós olharmos para o interior de Judas, nós não vamos ver ali uma conversão verdadeira. Internamente não houve uma conversão. Ele sucumbiu à ganância, ele sucumbiu ao pecado por 30 moedas. 30 moedas era o preço de um escravo. Ele estava vendendo o Filho de Deus naquele dia. A sua posição privilegiada no convívio não garantiu uma transformação de vida, uma transformação interior, não permitiu o desenvolvimento de uma verdadeira fé. E aí, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, que era próxima à festa da Páscoa, que era, na verdade, o preparativo para a Páscoa, Jesus fez alguns arranjos. Ele conseguiu, então, um local onde eles pudessem comer a Páscoa, na cidade. E ele indica para os seus discípulos quem eles deveriam procurar para dizer, olha, a gente vai vir comer a Páscoa aqui. E tudo estava arrumado. Nesta ceia, Jesus vai interpretar o significado da sua morte. É a ceia do Senhor, a última ceia, a ceia de Jesus. A Páscoa judaica, portanto, ela vai ser transformada. Ela tem um outro significado. Ela recebe um significado em torno de Jesus, em torno do Messias. Ele toma o pão, ele toma o cálice com o vinho e ele mostra que a sua morte vai ser uma morte de sacrifício. Como os animais eram sacrificados, ele será sacrificado. É uma morte de substituição. Como os animais substituíam o pecador, ele estava substituindo nós, pecadores, para a redenção dos nossos pecados. Portanto, ela era redentora, ela substitui, ele era o Cordeiro Santo que estava sendo sacrificado no nosso lugar. E, portanto, aquele pão, que era a sua carne moída, porque para fazer pão você tem que moer o trigo, e aquele vinho que era moído, que era uva moída, que para fazer vinho você precisa moer a uva, aquele pão que era a sua carne, e aquele vinho que era o seu sangue, que estaria sendo derramado na cruz, inaugurava agora uma nova aliança. E no meio desta cerimônia profunda espiritual, meu amado, Jesus diz, um de vós haverá de me trair. Quem? Eu não sou? Quem é? Aquele que colocar a mão no prato comigo, porque havia um prato onde eles pegavam o pão e molhavam, né? E comiam. E era um prato único, e aí cada um colocava o seu bocado de pão
ali, molhava e comia. E ele diz: aquele que colocar a mão no prato junto comigo, este há de me trair. Mas Judas negou. Ele toma, portanto, o pão, ele toma o sangue, abençoa e institui o que a gente chama de ceia do Senhor, que é o que nós fazemos até hoje. Nós rememoramos, porque foi ordem do Senhor fazer isto em memória de mim, diz o Senhor. Então nós rememoramos ainda hoje, porque haverá um tempo em que nós faremos isso lá no reino dos céus. Mas por enquanto a gente faz aqui. Seu sangue, amado, sangue vertido na cruz, estabelece uma nova aliança. Uma aliança entre Deus e o seu povo. Todos os povos podem agora se somar ao povo de Deus. Esta aliança é uma aliança de sangue. Um sangue que purifica o pecado, um sangue que foi vertido, um sangue sacrificial e substitutivo de redenção. A ceia que nós fazemos, ela mantém viva essa memória, esta obra de redenção do Senhor. Portanto, meu querido, a cruz não é uma derrota. Ah, mas ele morreu. Sim, mas ele tinha que morrer para fazer acontecer o sacrifício e a redenção. Até porque ele desceu aos infernos para tirar a chave da mão do diabo. Portanto, a cruz é o centro da missão redentora, da missão do Messias, que é o perdão dos pecados, que ocorre lá na cruz. Jesus repete o que irá acontecer ainda naquela noite. E Pedro diz: não, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar. E nós vamos ver que não será bem assim. Amém, amados? Bons estudos.